Fala meu amigo, fala minha amiga que me acompanham aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo de hoje eu vou te trazer mais conhecimentos, mais imagens sobre mais uma grande cidade aqui do Ceará, tá certo? E essa cidade que você verá agora é essa que você vai ver aqui algumas imagens sobre ela, desse bonde maravilhoso que você está vendo também aí, tá bom? Que é esta cidade de Tianguá. E temos aí a igreja dela, de Santana, tá certo? Mas vamos já continuar falando sobre ela, tá bom? Mas antes, dá aquela moral aqui no canal, se inscreva no canal, tá certo? Ative o sino, deixa o like para que você não perca nenhum vídeo. Você fica um pouco chato aqui porque o microfone resolveu sair do canto. Então vamos... sim, esqueci, né? Peça aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho, né? E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer mais sobre o nosso estado do Ceará, tá bom? Aqui, você vai ver aqui as imagens enquanto isso, tá certo? Você vai acompanhar aí, né? Eu vou te passar aqui uma informação, tá aí. Olha, Tianguá é um município brasileiro do estado do Ceará, tá certo? Ele se localiza na microrregião da Ibiapaba e na mesorregião do noroeste daqui do Ceará. O atual município de Tianguá era parte integrante do território da Vila Viçosa Real. Já falei sobre Viçosa do Ceará aqui já no vídeo anterior a esse, num desses que você vai acompanhar aí abaixo, tá certo? Ela fazia parte da Vila Viçosa Real, né? Antiga aldeia de Tabajaras, né? Que era chefiada pelo Moro Bichapa, Irapuã, Mel Redondo, que desbravada por corsários franceses vindos do Maranhão no ano de 1590, que sob a liderança de Adolphe Montebille fundaram a feitoria de Ibiapaba. Já falei aqui no canal, né, sobre a Viçosa do Ceará, que fazia parte da Ibiapaba, depois ela foi desmembrada, tá certo? E aí, né, a Tianguá fazia parte da Vila Viçosa Real, que atualmente é a Viçosa do Ceará, né? No ano de 1603, o açoriano, né, português, Pedro Coelho de Souza e Martim Soares Moreno, patrocinados pelo governo de Diogo Botelho, expulsaram os franceses da cuesta, ou seja, da costa de Ibiapaba, abrindo caminho para os missionários de Companhia de Jesus, Francisco Pinto e Luiz Figueira, que eu falei que foram os primeiros que também catequizaram a cidade de Viçosa do Ceará, né? Agora estamos falando aqui sobre Ubajara, tá certo? Ou sobre Tianguá. Falei sobre também Ubajara em vídeos anteriores a esse, né? Então vamos continuar agora sobre a Serra Grande aí, né? Ibiapaba, enfim, mas falando agora sobre Tianguá. Então, continuando esse vídeo sobre Tianguá, eles catequizaram os silvícolas da grande nação Tabajara. Os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira foram testemunhas oculares da passagem do cometa Halley pelos céus da Ibiapaba naquele ano de 1607, fato registrado no documento de relação ao Maranhão, enviado ao superior da missão, o padre Cláudio Aquiquáviva, em São Luís do Maranhão. Esse foi o primeiro registro da passagem do cometa Halley em terras no Novo Mundo, no ano de 1655, para se opor ao Sol Nascente, República de Cambrésis. Ou seja, aí o livro o Ouro Vermelho, a Conquista dos Índios Brasileiros, tem mais detalhes sobre isso. E também a Abya Yala, certo? Cenas de uma história da Índia e da América. Ou seja, vários livros também contam sobre isso. E estabelecida na Serra Grande por Antônio Paraupaba, que chefiava cerca de 4.000 índios protestantes remanescentes da colônia Nova Holanda, destituída após a assinatura do Tratado de Taborba, firmando entre os portugueses e a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. O padre Antônio Vieira fundou a missão jesuíta da Ibiapaba. Já falamos também sobre o padre Antônio Vieira aqui sobre tanto Ubajara quanto Viçosa do Ceará. E sob a liderança dos missionários Antônio Ribeiro e Pedro Pedroso, tendo como sede a então aldeia de Mel Redondo,
hoje cidade de Viçosa do Ceará, né? Que antes também já fazia, antes de ser Mildenão também era Vila Viçosa Real do Ceará, lá em 1700, né? Ou seja, cujo território de Tianguá era parte integrante dele. O padre Antônio Vieira veio visitar a Ibiapaba no ano de 1660. Tamanha era sua importância para a Companhia de Jesus para o catolicismo. A colonização das terras que deram origem, tá certo? À cidade de Tianguá, perímetro urbano, foram empossadas no ano de 1854, a partir da primeira lei de terras do Brasil, lei número 6001, de 18 de setembro do ano de 1850, regulamentada pelos decretos imperial número 1318 do ano de 1854, quando o capitão português João Batista Leal, fiscal das terras devolutas, junto à Câmara de Viçosa do Ceará, registrou o seu nome, o então sítio Chapadinha. Temos mais imagens sobre ela. Com a morte da esposa de João Batista Leal no ano de 1855, as terras do sítio Chapadinha foram partilhadas entre os herdeiros Joaquim Bonifácio, Manuel Francisco Batista Leal, sendo que os dois primeiros venderam seus quinhões hereditários aos senhores Manuel Nogueira da Costa, pai do deputado Luiz Januário Martini Nogueira, e Francisco Pereira Lima, que juntamente com os descendentes de João Batista Leal, iniciaram o povoamento do sítio. Manuel Batista, Francisco Batista Leal, Manuel Nogueira da Costa, Francisco Ferreira Lima, o herói da Guerra do Paraguai, Joaquim Federico Chiappe da Costa Rubim, pai do almirante Rubim, e outros foram os primeiros moradores do povoado de Barrocão. O coronel Manuel Francisco Aguiar, pai do Monsenhor Agislau de Aguiar, veio só morar em Tianguá no ano de 1878, fugido da terrível seca que assolava o Ceará naquele ano de 1777 a 1779. Como foi a evolução política da cidade? Pela resolução número 1280 do dia 28 de setembro de 1869, foi criado o primeiro Distrito da Paz, na povoação de Barrocão, no município de Viçosa do Ceará. O desembargador José Antônio de Araújo Freitas Henriques, o presidente da província do Ceará, ele falou: faço saber a todos seus habitantes que a Assembleia Provincial decreto e eu sancionei a resolução número, artigo 1º, que fica criado o Distrito da Paz na povoação de Barrocão, no município de Viçosa do Ceará. Artigo 2, ele falou o seguinte, no artigo 2. Servirão de limites no novo distrito os riachos Guatiguaba e Tapera Acima, Palácio da Província do Ceará, no ano do dia 28 de setembro de 1879. E Antônio de Araújo Freitas Henriques, presidente da província, ou seja, tudo que ele colocou lá, né, com os seus decretos, e também quem sancionou, assinou, enfim. No dia 22 de julho de 1871, o distrito foi extinto, porém restaurado em 30 de julho de 1873, pela resolução número 1531, instituído e extinto algumas vezes, teve sua condição de distrito regulamentada em 1882, pela lei número 1978. Aí nesse caso aí, o que aconteceu depois disso? O município foi criado em 31 de julho de 1890 pelo decreto estadual número 33, ainda com a mesma denominação de Barrocão, sendo instalado em data de 12 de agosto daquele mesmo ano. Em 9 de setembro de 1890, o município passou a se chamar Tianguá, por empenho pessoal do coronel Manuel Francisco de Aguiar, junto ao governador do Ceará,
Luiz Antônio Ferraz, ou conhecido como Coronel Ferraz, que foi o primeiro governador do Ceará eleito, né, após o Brasil passar a ser uma república. Porque até então, antes as pessoas eram indicadas pelo rei. A Vila de Tianguá foi elevada à categoria de cidade no ano de 1938, através do decreto número 448, de 20 de setembro do mesmo ano. Sobre a sua religião. A cidade de Tianguá surgiu em torno de uma pequena capela católica feita de taipa e coberta com palhas de babaçu e erguida em louvor à Senhora Santana no início da segunda metade do século XIX, melhor falando. O historiador viçocense Edgar Bezerril Fontinelli, que tem até o nome de uma rua aqui em Fortaleza, em artigo publicado no jornal O Povo, de 27 de novembro de 1986, diz que João Batista Leal edificou um salão de paredes de barro coberto de palhas de babaçu, e então para as festas de mudanas mais religiosas. Nele colocou um nicho de imagens de Santana, de cuja santa era grande devoto. Cotidianamente, aos cair da tarde, depois do trabalho, Batista Leal reunia no salão toda a sua família, rezava o rosário e cantava ladainha da Mãe de Deus. Aos domingos, lia trechos da Bíblia. Na antevéspera do dia de Santana, festejavam a data em novenas, né, e leilões. Como é aqui no interior, por exemplo, eu falei lá em Fortaleza, eu falei sobre General Bezerril, né? Mas, tipo, aqui no interior, onde eu estou agora, aqui na Punhareira, aqui na Vila Soares, onde estou contando essa história agora, tem sempre leilão aqui quando chega na época do município, enfim. Então isso aí já é uma tradição já bem antiga, como falamos. Reuniu, né, para poder fazer leilões e novenas, ou seja, e o leilões é aquela coisa, o pessoal doa para a igreja os leilões para poder ser vendido por um valor X e toda aquela arrecadação, melhorar a igreja, enfim, entre outras coisas. Eles reuniam um grande número de fiéis para homenagear Santana. Uns construíram barracas na festa, outros faziam negócios. Em breve, o Barrocão tornou-se um povoado. No ano de 1860, Manuel Nogueira da Costa e sua esposa, Dona Florência, da Ressurreição Viana, doaram 23 mil réis de terras ao patrimônio de Santana. E no ano de 1886, por ocasião da criação do Curato de Santana de Ibiapaba, Francisco Batista Leal, Manuel Batista Leal e Francisco Ferreira Lima, Manuel Francisco de Aguiar e suas respectivas esposas doaram ao dito patrimônio a importância de 120 mil réis nas terras do sítio de Chapadinha do Barrocão. O Curato de Santana de Ibiapaba foi criado em 27 de novembro de 1886, da provisão firmada por Dom José Joaquim Vieira, bispo do Ceará, sendo o seu primeiro cura padre de Tomás de Albuquerque. E o que acontece? A benção para a construção da capela em alvenaria no dia 13 de maio de 1882, sendo que depois de 2 anos, em 84, os trabalhos não tinham sido concluídos, conforme ressalta o historiador Antônio Bezerra de Menezes, que naquele ano empreendia viagem pelo interior do Ceará e de passagem por Barrocão, relatou o seguinte: consta de poucas casas em quadro e tem pequena capela não construída. Naquela ocasião, em uma imagem de Senhora Santana com 69 centímetros de altura, foi trazida de Portugal para a nova capela. Com o passar dos tempos, a imagem foi substituída por outra de tamanho maior. A paróquia de Santana foi instituída no dia 15 de maio de 1915 pelo bispo do Ceará, Dom Manuel da Silva Gomes. Por isso que tem uma avenida aqui no Ceará que tem o nome Dom Manuel. Aquela que corta, para quem não sabe, lá em Fortaleza no caso, para quem corta da Praia de Iracema, que começa lá no Dragão do Mar e vai até BR-116. Lá na Praia de Iracema, onde fica em frente à prainha,
onde o Padre Cícero se tornou o padre, que atualmente é ali em frente ao Dragão do Mar. Aqui continuando, Dom Manuel da Silva Gomes, né, que era o bispo do Ceará, cujos secretários particulares eram o padre Agisleu de Aguiar, que interferiu diretamente na construção da freguesia. Freguesia atualmente são os distritos. No ano de 1936, Monsenhor Dr. Agislau de Aguiar contratou como o mestre Pedro Emigídio de Oliveira a ampliação da capela, que consistia na construção do torre-mor e de torreões laterais, além da ampliação da nave central. O projeto arquitetônico foi concebido pelo próprio Monsenhor Aguiar, inspirado no prédio da Fundação Oswaldo Cruz, pavilhão Morisco, do Rio de Janeiro. Perdão. Por sua vez, foi inspirada no Palácio de Alhambra, na Espanha. No ano de 1957, o então padre Tiburcio Gonçalves de Paula assumiu a paróquia, mandando demolir uma parede da igreja para reformulá-la. Na ocasião, foi encontrado ali que havia sido substituída pela maior. A reforma foi empreendida pelo Monsenhor Tiburcio e eliminou o cenário arquitetônico de Tianguá e os últimos resquícios da primitiva capela de bisquérias ou bisqueiras coloniais construídas em 1882. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 3 cultos, tem da seguinte coisa: culto de Látria, culto de Dúlia e culto de Hiperdúlia. Assim está discriminado na igreja. E foi também colocado junto com Tianguá. A Diocese de Tianguá é o seguinte: no dia 13 de março de 1971 foi criada a Diocese de Tianguá pelo Papa Paulo VI, justamente com a Diocese de Itapipoca e Quixadá, pela bula Qui Sum Morpere, no dia 22 de agosto, e empossado no seu primeiro bispo, Dom Timóteo Francisco Nemésio Pereira Cordeiro, certo? Entre 1971 e 90 que ele esteve à frente. Depois de 19 anos à frente da arquidiocese, Dom Timóteo falece, né, no dia 20 de março de 1990. Em 24 de junho de 1991, já era nascido já, toma posse o segundo e atual bispo de Tianguá, Dom Francisco Xavier Hernandes Arnedo. A jurisdição eclética da atual Diocese de Tianguá abrange, além do antigo território da missão jesuíta de Ibiapaba, o sertão de Granja e o litoral de Camusim. Politicamente, a Diocese integra 13 municípios, ou seja, é uma grande arquidiocese que tem vários municípios em seu comando, né? Como Camusim, Granja, Barroquinha e Chaval, no litoral norte, Estado do Ceará, própria Tianguá, Ubajara e Biapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte e Croatá, e no Planalto de Ibiapaba e Graça, no Sertão. Eclesiasticamente, a diocese está integrada por 20 paróquias, 5 áreas missionárias. Os trabalhos paroquiais são orientados por 42 sacerdotes, 9 diáconos, pertencentes a 67 religiosos, e além de um significativo número de leigos que compartilham na corresponsabilidade da missão evangelizadora. Para melhorar administrar os numerosos povos de Deus, que o Senhor nos confiou, assim fala. A diocese investe na descentralização de comunidades de serviços, tendo dividido o território em 3 grandes regiões episcopais. E também na região tem também igrejas protestantes, tá certo? Para quem achar só tem igreja católica, então tem também igreja protestante. Tianguá é erguida sobre o altiplano ibiapano em meados do século XIX, nasceu e viveu sob
a egídia do catolicismo romano até o começo da década de 1940, quando os primeiros cristãos protestantes se estabeleceram na região e iniciaram o evangelismo. Contrariando as palavras do bispo de Sobral, cuja diocese de Tianguá fazia parte na época, Dom José Tupimambá de Frota, que se vangloriava por não ter em seus domínios eclesiásticos nenhum templo protestante, no ano de 1952 marcou o início do pré-seletismo evangélico em Tianguá, a ocasião em que Maria Medeiros de Albuquerque, irmã Rosa, e o Homero Portela Moita começaram a difundir a doutrina pentecostal entre os tianguaenses. No Censo Geral do Brasil, realizado em 1950 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o quadro religioso da cidade de Tianguá era, na época, o seguinte: católicos romanos 20.902, 10.246 homens e 10.656 mulheres. Protestantes, 58, 29 homens e 29 mulheres, metade. Espíritas, 3, 2 homens e uma mulher. E outras religiões, 2. Sem religião nenhuma, 11, sendo que 7 desses 11, 7 eram homens, 4 mulheres. E sem declaração, 13 pessoas, sendo que 4 homens e 9 mulheres. No ano de 2012, marcou 70 anos da presença evangélica em Tianguá, sendo que a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Templo Central e pioneira na cidade, e ao longo dos seus 70 anos de história, a IEAD acompanhou de perto o desenvolvimento da cidade e viu a pequena Tianguá, que na década de 40 abriu seus espaços para abraçar os horizontes de Ibiapaba. Hoje tem aproximadamente 70 mil habitantes. Tianguá é o núcleo populacional mais importante da Serra Grande, onde a Igreja Assembleia de Deus se faz presente com 21 congregações. E segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, a população evangélica do Brasil, no caso lá, passou de 15,4% da população brasileira em 2000 para 22,2% em 2010, e que dá um acréscimo de 6,8 percentuais nos últimos 10 anos, até naquela época. E atualmente representa 42,3 milhões de pessoas, sendo esse último o maior grupo religioso do país. Mas no geral ainda o catolicismo no Brasil ainda é maior ainda. A economia. A economia da cidade gira em torno da agricultura. Assim como na maior parte da Serra da Ibiapaba, é muito comum o plantio de cana-de-açúcar, batata doce, caju, morango, tomate e pimentão, além de outras frutas e hortaliças. A sua sede está localizada na Ceasa, onde é comercializado a maioria dos produtos de hortaliças e frutas da Ibiapaba e regiões vizinhas para vários estados do Brasil. A pecuária é focada na produção de bovinos e aves, com produção extensiva de animais exóticos como os búfalos. Isso mesmo, temos búfalos no Ceará, viu? Para quem não sabe. A geografia. O município de Tianguá divide-se em 3 áreas distintas: Chapadas oeste da Ibiapaba, Carrasco e o Sertão. O centro da cidade foi construído em cima do rio Tianguá. Por isso, frequentemente, as ruas são destruídas nos períodos de chuva intensa, visto que a população, como o rio, tentando ressurgir. Isso aqui, sobre o rio Tianguá, é até uma coisa que eu vou falar aqui também para vocês, como acontece aqui em Fortaleza, eu sempre falo aqui, mas é lá em Fortaleza, que eu estou aqui no interior agora. Eu deixei um vídeo aqui anterior a esse, certo? Muitos anteriores, perguntando por que a Heráclito Graça em Fortaleza sempre alaga e as pessoas não sabem, tá certo? Deixei um vídeo lá embaixo explicando, tá bom? Mas a Heráclito Graça, para quem não sabe, ali não deixou de ser, ali é a bacia do Riacho Pajeú, que o Riacho Pajeú corre em toda a Heráclito Graça até chegar no centro, e a outra parte também de escape do Riacho Pajeú é no Parque das Crianças, onde tem aquela Lagoa do Garrote, tá certo? Então, ou seja, no Brasil inteiro, naquela época, muitas cidades construíram ruas e avenidas em cima de riachos, açudes,
barragens, tá certo? Enfim, como eu falei lá em Fortaleza tem lá, em cima lá da Heráclito Graça, que fica ali próximo ao Paulo Sarazate. Por isso que aquela parte ali sempre alaga quando chove. Então vamos voltar aqui para a história aqui de Ibiapaba. E o centro da cidade foi construído, como falamos, né, em cima do rio Tianguá, o centro da cidade. Por isso, frequentemente, ruas são destruídas por períodos de chuva intensa, como falamos, né? A geografia da cidade está na seguinte forma. Latitude está em 3 graus, 43 minutos e 56 segundos. Longitude, 40 graus, 59 minutos e 30 segundos, certo? E pronto, essas são as suas coordenadas geográficas. Mais uma vez, latitude sul, 3 graus, 43 minutos, 56 segundos. E longitude de 40 graus, 59 minutos, 30 segundos. Tá certo? E é isso, temos muitas coisas aqui para falar sobre Tianguá, tá certo? E vamos continuar mais. Posso continuar? Quer que eu continue? Quer não? Quer? Ah, você quer que eu continue mais sobre a história, né? Então vamos continuar agora, tá bom? Isso mesmo. Olha, a cidade, o relevo do Planalto da Ibiapaba é caracterizado por areias quartosas e distróficas. Ela tem 3.391,41 km² ou 60,45 de solos litóticos, de 44,94 km² ou 6,4% de latossolo vermelho amarelo. E assim, o clima varia de tropical semiárido, brando e tropical quente e úmido, quando precipitação média de 1.522 milímetros e chuvas de janeiro a maio, igual Viçosa. A sua vegetação, carrasco e floresta subperennifólica e tropical pluvio-nevular são abundantes e árvores carnaubal, o símbolo do estado do ipê amarelo do cerrado, símbolo da cidade. A sua fauna possui uma fauna rica, principalmente em répteis e anfíbios, como jacaré jacaracá do norte, sapo cururu, e aves como periquito da caatinga, bem-te-vi, canário da terra verdadeiro e pica-pau anão e pintado. Mamíferos como mocó, tatupeba e jaguatirica. Ixi, temos também jaguatirica também aqui no Ceará, viu? E primatas como macaco prego amarelo, sacuí dos tufos pretos e também há um pequeno grupo de exóticos de búfalos d'água na cidade e a presença de exóticos de peixes tucunaré-tinga. Tucunaré tem tudo que é no Ceará aqui. No açude de Jaburu, as famosas lendas antigas firmam a presença de onças pintadas e tamanduás mirins na região. Os seus distritos está subdividido em 8 unidades. A sede e mais 7. Arapá, Pindoguaba, Caruataí, Tabainha, Itaguaruna, Aracapé e Bela Vista. Então vamos saber aqui das histórias de cada distrito. Temos aqui várias. Arapá. Ele foi criado pelo decreto número 1556, de 4 de dezembro de 1933, com o codinome de Riachão. Em 20 de junho de 1938, pelo decreto número 448, passou a se chamar-se Uberaba. E finalmente, em 30 de dezembro de 1943, com o nome atual, pelo decreto número 1114, foi denominado Arapá, o nome no qual está até hoje. Em 1963, ela foi elevada à categoria de município com o nome de Monsenhor Aguiar, porém com o golpe ou os falam de revolução, tem vários nomes para isso aí, né? Em 64, sua criação foi suprimida. O distrito de Iavila recebeu esse nome em homenagem ao grande chefe indígena Arapá, que havia habitado na serrinha do Dom Sinhão no período da colonização cearense. Arapá ou Arapaba
Arapabá, Arapapá. É um vocabulário tupi que significa ave que o bico tem um largo em formato de colher, espécie de socó que vive à beira dos rios. Pindamonhangaba foi distando 18 quilômetros da sede, né? Ou seja, ele está um pouco longe da sede, quase 20 quilômetros. E está numa altitude de 622 metros. O distrito de Pinhangaba foi criado pelo decreto de lei número 448 também, de 20 de dezembro do mesmo ano de 38, com denominação de Palmeirinha, nome retificado pela Pindoguaba, pelo decreto estadual número 1114 de 30 de dezembro de 1943. Pindoguaba, Pindoguaba é um termo aportuguesado dos vocabulários de Tupi, Pindoba e Palmeira e Guaba, o lugar, ou seja, o lugar das palmeiras. Caruataí. Ele foi criado pelo decreto número também da mesma coisa dos outros, tá certo? Para não ter que dizer de novo, com o nome de Nova Olinda. A partir de 38 passou a chamar-se Pintanga, com o seu substantivo, e em 43 de Caruataí. O nome Caratuaí ou Caraguataí é o termo de língua tupi que significa Rio das Caruas. Tabainha foi criado nas mesmas condições dos outros, tá certo? Só que a partir com o nome de Santa Luzia. E a partir de 48 passou a chamar-se Tabainha. E é um misto de palavras de tupi, taba, aldeia, e sufixo diminutivo português inha. Literalmente quer dizer taba pequena ou aldeiazinha ou aldeolinha. E no bairro da Aldeota que conhecemos em Fortaleza, Aldeota que significa aldeia pequena. Ou seja, tudo a mesma coisa. Itaguaruna foi pela lei número 825 de 14 de 825/14 de 27 de junho do ano 2014, ou seja, mais recente, né? O termo Ita vem do tupi, pedra, e a palavra Una significa preto. Acarape foi também mais recente. Ou seja, muitos dessas sedes desse distrito de Tianguá, a maioria foi agora, tem menos de 10 anos, né? Acarape, número, mesma coisa, no mesmo ano, tá certo? Bela Vista também, mesmo, só que foi um pouco mais tarde, 17 de outubro do mesmo ano. Lei número 840 de 14. O turismo, agora eu acho que as pessoas estão querendo saber. O turismo da cidade. O Açude de Jaburu passou de forma uma prainha utilizada pela população para fazer lazer nos finais de semana, chegando a receber centenas de pessoas oriundas das mais diferentes e distantes cidades da região. O local oferece uma excelente opção para a prática de pesca esportiva, contando com variadas espécies de peixes exóticos, destacando, tá certo? O Tucunaretinga, situado a 20 km da sede do município. O acesso é pela BR-222. O balneário da Santa Rosa, que é uma barragem formada de formação rochosa com uma entrada como se fosse uma gruta. Tem uma cachoeira pequena propícia ao banho situada na sede do município. Tem também a Cabeça da Nega, formação rochosa em cujo caminho pode-se encontrar olhos d'água e um mirante onde se pode visitar a cidade de Viçosa do Ceará. Presença do engenho, casas da farinha e uma capelinha onde se realizam novenários, situado a 12 quilômetros da sede do município. Cachoeira Cana Verde. A queda d'água que se prende a 30 metros de altura, abrindo-se um mirante, proporcionando uma visão completa do sertão, situada a 16 quilômetros da sede do município, com acesso também pela BR-222. Cachoeira de São Gonçalo. 7 quedas. Encontro das cachoeiras devido à formação em batentes, onde o caminho das águas se mistura com a fauna e a flora, situado a 3 quilômetros da sede do município. E também já o acesso nesse caso aí é pela CE 187. Cascata. A cascata é uma pequena queda d'água
que cai numa piscina natural onde é represada, localizada na metade da subida da Serra de Ibiapaba, e o acesso é pela BR-22. E tem o hotel da Cascata da Serra Grande. Tem até uma dessas imagens que está por aqui rolando, né? Que eu estou deixando para você agora, que está aí. Casarão situado no sítio Salgueiro, localizado nesse sítio cerca de 9 quilômetros de Tianguá, considerado o patrimônio arquitetônico mais antigo de Tianguá, que foi construído no ano de 1880 pelo Major João Francisco de Souza e é o símbolo vivo da cafeocracia ibiapana. O casarão do sítio Cajueiro foi palco de assassinato de João de Souza pelos irmãos Brasilino no ano de 1911. Monumento ao Cristo Ressuscitado. Estátua de 16 metros, localizado no topo da Chapada de Ibiapaba, no alto do Morro da Ressurreição do trecho, compreendendo entre a Parada de Pavão e o Morro do Sobrinho, na subida da serra, podendo ser visualizada pelo todo o sertão do sopé da serra. A estátua foi idealizada pelo Monsenhor Tiburcio Gonçalves de Paula, uma das maiores obras artificiais da zona norte cearense, e tem como base de sustentação de 4 vezes 4 metros de 16 metros quadrados, com altura base de 1,60 m e altitude de 600 metros no nível do mar, com a distância de 6 km via BR-222. Temos também Paredões de Janeiro, onde há corredores originais da formação rochosas, abriga cachoeiras e bicas naturais. Um cenário indescritível de sua beleza, situado a 5 km da sede do município. Reserva Ecológica de Cachoeira da Floresta. Ela é um local particular, tá certo? Com natureza exuberante. Se destaca por várias cachoeiras e possui 6 trilhas, um pesca que não pague e é permitido banho. Podem ser praticadas atividades como rapel e tirolesa. São 250 hectares de áreas preservadas e propriedade de Serra do Grande Hotel, situada a 12 km da sede do município, e também o acesso é pela parte da BR-222. E tem várias coisas, né? Como trilha da Cachoeira do Marino do Baixo, trilha da Espia, trilha da Traçunamansa, certo? Tem trilha da Pinga, tá certo? E entre outras. Agora eu vou falar aqui com vocês sobre os eventos da cidade. Tem São Carnaval, né, que geralmente é fevereiro ou março. Aí tem Paixão de Cristo, março ou abril, né? Aí vem Festival de Quadrilhas Juninas de junho a julho. Aí tem Festejo de Nossa Senhora Santana de 16 a 26 de julho. Festival de Música de Ibiapaba, que é sempre em julho também, tá certo? No começo de julho. Vamos falando aqui sobre isso sobre o Bajara e também do Ceará. Aniversário da cidade, 31 de julho. E Festejo de São Francisco, que são sempre 4 de outubro. Tá certo? Então é isso aí. Estamos te mostrando aqui sobre as cidades, enfim, tá certo? E você vai também verificar mais ainda. E também sobre a cultura tem, ó, a Biblioteca Polo Municipal Deputado Leôncio de Aguiar Vasconcelos. Tem a Casa da Memória José Evangelista de Vasconcelos. Tem a Catedral Paróquia Santana. Tem os conventos e seminários de São José. Tem também a Igreja de São Francisco, tá certo? São vários desses locais culturais para você, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Também tem rádio lá, né? Como Rádio Santana de Tianguá, Serrana FM 98,7, Sons no Site 94,9, tá certo? E assim vai, tá bom? Essas informações que eu tô lhes passando foram com a ajuda aqui do Wikipedia, tá ok? Então é isso aí, meus amigos. Finalmente o vídeo terminou, né? Muita coisa para você saber, muita informação, tá bom? E é isso aí, ó. Agora você vai me fazer um favorzinho agora. Vai dizer, Rafael, o vídeo foi bom, não foi bom, foi ruim, foi péssimo. Você vai dar o like ou dislike, tá certo? Mas compartilha esse vídeo, tá bom? E se eu falei alguma coisa aqui errada, você vai deixar aqui embaixo nos comentários. Não, Rafael, é assim, sim, assado, você errou isso e aquilo. E se você acertou, tá bom? Combinado?
Então é isso aí. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo, tá certo? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.